Sabe aquela sensação boa que a gente tem quando está perto de alguém especial? Alguém que parece ter uma luz diferente, que irradia calma e bondade. É como se a presença dessa pessoa trouxesse um abraço invisível para a alma. Essa é a experiência de estar com um escolhido. A presença dessas pessoas tem algo de mágico. O jeito que elas olham, o sorriso leve, até o silêncio delas transmite uma paz profunda. Parece que só de estarem ali, o ambiente já muda. Tudo fica mais calmo, mais seguro. Eles têm um coração generoso, uma empatia que acolhe e uma autenticidade rara que toca a alma da gente. É como se entrassem na nossa vida de mansinho, como uma brisa suave, e nos lembrassem do que é ser verdadeiramente visto e acolhido. Mas tem uma coisa que quase ninguém percebe, porque está escondida nas profundezas. Mesmo o mar mais sereno pode esconder tempestades intensas, e com os escolhidos é assim também. Eles não são apenas espirituais, eles são preparados espiritualmente. A gentileza deles não é ingenuidade, é uma escolha consciente. A paciência não é sinal de fraqueza, é puro domínio próprio. E quando alguém ultrapassa os limites, quando ferem o coração deles ou ameaçam sua paz, algo desperta. É uma força antiga, sagrada. É como se um fogo interno se acendesse. Uma energia que não aceita mais ser silenciada. E hoje, a gente vai mergulhar fundo em 8 motivos que explicam por que os escolhidos são, ao mesmo tempo, algumas das almas mais doces que você pode conhecer, e também as mais perigosas quando são provocadas. Se essa mensagem te tocou, se algo dentro de você diz que chegou no momento certo, já deixa seu like e se inscreva no canal. É um sinal para o universo de que você está pronto para receber mais dessa luz. A energia de cura que os escolhidos carregam também pode queimar. Estar perto de um deles é como tomar um banho na alma. É aquela sensação de alívio emocional, de clareza, como se alguém tivesse limpado a bagunça interna só com a presença. A vibração deles é amor puro, paz e esperança para quem já não acreditava mais. Eles curam sem esforço, apenas sendo quem são. Acalmam corações feridos e trazem uma luz que dissipa o peso. Só que o que muita gente não entende é que essa mesma luz que cura também revela. Ela age como um farol que mostra o que está escondido, que tira as máscaras, que expõe as mentiras. A mesma energia que consola pode se tornar extremamente incômoda para quem vive na escuridão, porque ela toca em feridas não curadas e sombras escondidas. É como se a luz deles dissesse: não dá mais para fingir. E é por isso que pessoas com atitudes manipuladoras ou tóxicas se sentem tão desconfortáveis perto de um escolhido. Elas confundem essa doçura com fraqueza e pensam que podem se aproveitar. Mas aí mora o perigo, porque quando essa luz se vira para dentro e começa a purificar o que não serve mais, nada que seja falso ou enganoso consegue ficar de pé. A paciência deles não é infinita, é intencional. Uma das coisas mais mal compreendidas nos escolhidos é a paciência. As pessoas veem como fraqueza, como submissão, mas não é nada disso. É sabedoria. Eles sabem observar, dão espaço para que o outro reflita, reconheça os próprios erros, tenha a chance de mudar. Mesmo quando percebem que foram traídos, eles muitas vezes escolhem o silêncio, não por medo, mas por compaixão. É como se dissessem: ainda há tempo de consertar. Mas essa espera tem um limite. A paciência deles é uma janela de misericórdia, e quando ela se esgota, não é um impulso, é uma resposta do universo. A energia muda, a presença muda. E quando eles decidem se afastar ou falar, é porque a janela se fechou. Eles não ficam tentando provar nada para ninguém, não desperdiçam energia tentando convencer. Se eles escolhem sair, é porque entenderam que já deram todas as chances possíveis. A paciência deles é um presente, mas se você continuar brincando com o fogo, uma hora ele consome tudo, inclusive aquilo que você achava que podia controlar. Quando eles explodem, não é raiva, é julgamento divino. Os escolhidos não se irritam facilmente com coisas triviais.
Eles são emocionalmente centrados e profundamente conectados com o espiritual. Mas se você os engana com intenção, se zomba da graça que eles oferecem e repetidamente viola a alma deles, a resposta que você receberá não será a raiva humana, será a justiça divina, fluindo através de sua carne e seus ossos. A explosão deles não é um desabafo comum, é um veredito cósmico. Quando finalmente falam ou agem, é como se a própria voz da verdade estivesse sendo canalizada através deles. Eles não vão apenas expressar mágoa, eles vão dizer exatamente aquilo que você precisava ouvir. Palavras que soam como profecias, porque vêm de um lugar além do ego. Nesse momento, eles não representam a si mesmos, representam a verdade. As palavras deles cortam ilusões e vão direto à raiz da escuridão, não para punir, mas para revelar. Quando eles quebram o silêncio, nunca é por futilidade, é por propósito. E o impacto é inesquecível. Eles são protetores por natureza, inclusive de si mesmos. Os escolhidos são defensores natos da luz. Eles têm o impulso natural de proteger os vulneráveis, de dar voz aos que não têm e de trazer conforto aos que são ignorados. A presença deles é como uma fortaleza espiritual. Faz as pessoas se sentirem seguras sem saber explicar o porquê. Eles entram onde outros hesitam, não por orgulho, mas porque sabem lá no fundo que foram criados para ficar entre a inocência e a escuridão. Mas o que muitos esquecem é que esse instinto divino de proteção também se volta para dentro. Os escolhidos protegem ferozmente sua própria energia, sua paz, seu espaço sagrado. Não confunda a compaixão deles com autoabandono. A mesma espada que usam para defender os outros, eles usarão para se proteger. E quando o assunto é guerra espiritual, eles são experientes e seguros. Se alguém perturba seu alinhamento ou cruza seus limites repetidamente, eles desaparecem, não com rancor, mas com clareza. Para eles, cortar laços não é vingança, é higiene espiritual. Se você já sentiu a diferença que a presença de um escolhido faz, seja na sua vida ou na sua própria energia, me conta aqui nos comentários. Qual desses pontos ressoou mais forte com você? Sua história é parte dessa jornada. A raiva deles não é barulhenta, é aniquiladora. Um escolhido não desperdiça fôlego em discussões. Eles não gritam, não imploram e não lutam por reconhecimento. O poder deles está no silêncio, nas decisões tomadas quando ninguém está olhando. Quando são profundamente traídos ou desrespeitados, eles não explodem. Eles se retiram silenciosamente e essa retirada é total e para sempre. E é nessa retirada que o verdadeiro impacto começa. Porque quando um escolhido se afasta da sua vida, a ausência dele se torna um espelho. De repente, tudo começa a desmoronar. A paz que eles carregavam vai embora com eles. E você se vê diante do caos que a presença deles apaziguava em momentos passados. O silêncio deles ecoa como um trovão. O afastamento não é para punir, é para permitir que a vida, ou o karma, revele o custo do que foi perdido. Essa é a natureza da raiva deles. Não ataca diretamente, mas recua e deixa a verdade destruir. A intuição deles é uma arma alimentada pela verdade. Os escolhidos não são apenas intuitivos, são guiados divinamente. Eles enxergam além das aparências, além das máscaras, dentro das energias sutis que muitos tentam esconder. Você não pode enganar alguém que foi forjado pelo fogo espiritual. Eles leem a energia da mesma forma que outros leem expressões faciais. E quando você tenta manipulá-los, você desperta uma parte deles que se torna afiada como uma lâmina, quase clarividente. Eles talvez não digam tudo o que sabem, mas veem tudo. Enxergam os motivos ocultos, os traumas não resolvidos, a insegurança disfarçada de arrogância. E se você os confrontar, perceberá que eles não lutam com os punhos, eles lutam com a verdade. Com poucas palavras ditas com calma, podem expor exatamente aquela parte de você que até você mesmo evita encarar. É por isso que pessoas tóxicas os temem, não porque sejam agressivos,
mas porque a presença deles é um confronto direto com o eu sombrio. A verdade é a arma deles, e eles a manejam com precisão divina. A misericórdia deles tem limites. O escolhido é, por natureza, alguém que carrega um coração enorme. Tem compaixão que transborda. É aquele tipo de pessoa que sempre acredita numa segunda chance, que enxerga além dos erros, que entende que todo mundo está em um processo e que curar exige tempo. O escolhido não desiste fácil. Ele vai estar ao seu lado quando todo mundo tiver ido embora. Vai orar por você mesmo depois de ter sido machucado. Vai dar espaço para você crescer, para errar e tentar de novo. Porque ele sabe que ninguém nasce pronto. Mas tem uma coisa que pouca gente entende. A misericórdia do escolhido pode até ser profunda, mas ela não é infinita. Existe um ponto onde a alma dele sente que já fez tudo o que podia. Quando ele percebe que está sendo usado, desrespeitado, ou quando vê que as chances estão sendo desperdiçadas, uma chave vira dentro dele. E não é raiva, não é desejo de vingança. É apenas alinhamento espiritual. Aquele que antes intercedia por você, que colocava seu nome em oração, que te cobria com luz, simplesmente solta a sua mão. Não porque quer te punir, mas porque precisa se proteger. Quando isso acontece, a cobertura espiritual que o escolhido traz com ele se desfaz. E sem perceber, você começa a lidar com as consequências dos seus próprios atos, sem aquela rede invisível que te amparava. A energia do escolhido transforma qualquer ambiente. Quando um escolhido entra num lugar, não é só mais uma pessoa chegando. É uma presença que muda tudo. A energia dele não precisa ser anunciada, você sente. É como se o ar ficasse mais leve. Como se de repente as coisas começassem a fazer mais sentido. A calma volta. A paz se espalha. O ambiente se reorganiza. Nem todo mundo entende o que está acontecendo, mas é simples. O escolhido carrega uma frequência espiritual tão elevada que ela influencia tudo ao redor. É luz em movimento. É ordem no meio do caos. É como se a própria alma dele estivesse limpando o espaço. Mas essa mesma energia também percebe tudo. E se o escolhido for desrespeitado ou se sentir desconectado do ambiente, o efeito é o oposto. A atmosfera pesa, as conversas travam, o clima muda, fica estranho, desconfortável, sem explicação aparente. Isso não é drama, isso é espiritual. A vibração do escolhido é tão pura, tão alinhada com o alto, que qualquer descompasso gera ondas no campo ao redor. Quando ele está em paz, todo mundo sente essa paz. Mas se ele for ferido, todo o ambiente se desequilibra. É por isso que, às vezes, o silêncio do escolhido fala mais alto que 1000 palavras. O espírito dele fala, e quando fala, até o invisível escuta. Se você tem um escolhido na sua vida, valorize. Trate essa presença com carinho, com respeito, com verdade, porque você não está diante de qualquer um. Você está diante de um propósito. O escolhido não veio à toa. Ele carrega uma missão. Ele é ponte, é farol, é cura, mas também é espada se precisar ser. Não confunda a bondade dele com fraqueza. Não pense que o silêncio dele é falta de consciência. E nunca teste a paciência de alguém que pode mover o espiritual com uma simples oração. E a você, querido escolhido, essa mensagem é um lembrete da sua força. Sua sensibilidade não é fragilidade, é dom. Sua paciência não é passividade, é sabedoria. Sua luz incomoda quem vive na escuridão, mas também guia os que estão prontos para despertar. Você foi enviado com um propósito, e mesmo quando se sente cansado, sozinho ou incompreendido, lembre-se, a sua presença transforma, seu olhar cura, sua vibração limpa e sua existência é um presente, mesmo que nem todos saibam reconhecer. Continue firme no seu caminho e, quando for preciso se afastar, faça isso em paz, porque o seu silêncio também é sagrado, e o seu afastamento muitas vezes é a maior lição que alguém pode receber. Se essa mensagem te tocou, se parece ter chegado na hora certa, digita 111 nos comentários. Esse é um código espiritual de alinhamento, e para que essa luz continue chegando a mais pessoas,
E para que você continue recebendo mensagens como essa, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e compartilhar. Conta pra gente nos comentários se você conhece alguém que parece ser um escolhido. Eles são muitos e estão entre nós. Continuaremos juntos nessa jornada. Não esqueça de dar o like para nos ajudar. Obrigado por ficar com a gente até aqui e até o próximo vídeo.